Olá pessoal, nesse vídeo eu quero continuar a discussão do projeto de semáforos. Vamos agora analisar as características do sistema de controle do nosso semáforo que devem ser especificadas na tabela verdade. Primeiro, não havendo carro na via secundária, o semáforo principal fica ligado o tempo todo. Não há limite de tempo para a via principal ficar no estado verde. Segundo, a via secundária fecha após um tempo máximo pré-determinado, mesmo que ainda haja carros na via secundária. Ou seja, depois de 17 segundos, por exemplo, se ainda houver carros, o sinal fecha e esses carros devem esperar a próxima abertura do semáforo. 3. A via principal não fecha imediatamente após aparecer algum carro na via secundária. 4. A via secundária sempre fecha quando se esvazia de carros, ou seja, se depois de 10 segundos não houver mais carros na via secundária, ela deve ir para o sinal amarelo, não há necessidade de esperar que se completem os 17 segundos. Essa tabela verdade do semáforo indica quando deve ou não haver avanço nos estados dos semáforos, aqui abreviado pelas iniciais A e S, ou seja, em que condições o clock não é impedido de se propagar e a máquina de estado pode avaliar qual deve ser o seu próximo estado. 3 condições lógicas precisam ser consideradas. A primeira delas se refere ao sensor de carros. A segunda se refere à temporização longa e a terceira à temporização curta. Com 3 variáveis booleanas, há 8 combinações possíveis. Vamos analisar algumas delas. A primeira condição lógica indica que não há carro na via secundária, a temporização longa não foi acionada, a temporização curta tampouco. Essa situação pode refletir o caso em que a máquina está no estado 00. Lembre-se que quando a máquina está no estado 00 e o sensor é igual a 0, o próximo estado da máquina é o próprio estado 00. Portanto, nessa situação, a máquina deve avaliar o seu próximo estado, ou seja, deve haver avanço nos estados dos semáforos. Na situação seguinte, a via secundária se esvaziou, mas o tempo curto ainda continuava contando. Por exemplo, aos 12 segundos a via secundária se esvaziou, portanto, a máquina deve ir para o seu próximo estado. Vamos ver essa situação em que SC igual a 1, ou seja, mesmo havendo carros na via secundária, haverá AES, ou seja, a máquina deve ir para o seu próximo estado. Qual a diferença dessa condição com a seguinte? A diferença é que TC, o tempo curto, foi acionado. Portanto, se há carros na via secundária e ainda o tempo curto está contando, a máquina deve permitir que os 17 segundos se completem antes que o próximo estado seja avaliado. Vamos analisar essa mesma tabela, ressaltando as situações em que a temporização curta foi acionada. Nessa situação, como comentado anteriormente, quando a via secundária esvaziou-se
mas ainda continua a temporização curta, a máquina deve ir para o próximo estado, já que não há mais carro na via secundária. A seguinte situação em que a temporização curta foi acionada ocorre quando a temporização longa também estava acionada. Portanto, se a temporização longa e a curta coincidirem, a máquina não deve mudar de estado até que a temporização longa se complete. A próxima situação ocorre em que há carros na via secundária, portanto, a máquina não deve mudar de estado porque o tempo curto de 17 segundos ainda se justifica naquele estado. E, finalmente, a situação em que o temporizador curto, a temporização longa e há carros na via secundária, as três situações são verdadeiras, implica que, uma vez começada a temporização longa, não deve haver mudança, mesmo que a temporização curta tenha sido acionada ou que haja carros na via secundária. Nas situações em que a temporização longa foi acionada, a máquina não deve considerar qual deve ser o seu próximo estado até que os 30 segundos se cumpram. Portanto, quando a temporização longa está acionada, não haverá avanço nos estados dos semáforos. Essa coluna do clock é que vai ser usada para disparar o próximo módulo com lógica sequencial do semáforo. O clock produzido pelo modulador incorpora as condições da temporização longa, da temporização curta e do sensor de carros. Na prática 5, nós vamos aprender como fazer um projeto com lógica sequencial, particularmente um contador Gray que avança de acordo com um código Gray. Na prática 5, a saída dessa lógica sequencial vai ser usada como entrada para a lógica combinacional, que por sua vez é responsável por acender e apagar os LEDs do semáforo. O projeto final do semáforo pode ser implementado com 4 chips. O primeiro chip consiste num conjunto de portas NOT com Schmitt trigger. Nesse chip vai ser gerado a onda quadrada e os temporizadores longos e curtos. O segundo chip é o modulador do clock, que vai ser usado pelo módulo sequencial seguinte. Inicialmente, a tabela verdade foi implementada com um multiplexador, mas como no Tinkercad não há multiplexador, a expressão booleana da tabela vai ser simplificada e será convertida num circuito com portas lógicas. O chip seguinte é o chip com lógica sequencial. Vai ser o responsável por produzir um contador Gray, de acordo com o código Gray. A saída desses contadores vão funcionar como a entrada para o bloco lógico combinacional, que por sua vez vai ativar os LEDs do nosso semáforo.